E Jesus então deixou bem claro que eles teriam que também pregar nas cidades deles. Não só pregar em outra cidade, ou pregar em outro lugar. Muitas vezes nós queremos fazer de outras cidades o nosso ponto de pregação. Queremos fazer de outros bairros o nosso ponto de pregação. Sendo que Jesus está dizendo para pregar nas suas cidades. Ou seja, o nosso melhor, o nosso ponto principal de pregação deve ser, primeiro, a nossa casa. Primeiro, o lugar aonde nós vivemos. Primeiro lugar aonde nós moramos. Ou seja, o bairro, as pessoas que moram perto da gente. Este teria, biblicamente, que ser o nosso ponto principal de pregação. Mas por que eu tenho essa certeza? Aqui no versículo 1 diz assim, ó, Jesus dava instruções a seus 12 discípulos, ensinava-os a pregar nas cidades deles. Ou seja, João prega na tua cidade, Paulo prega na tua cidade, Timóteo, todos, Pedro, todos preguem nas suas cidades. Ou seja, Jesus estava dizendo, não esqueçam de onde vocês vieram, não esqueçam que aonde vocês estão vivendo, há pessoas ali necessitadas do Evangelho. Então, a primeira instrução era que eles pregassem nas suas cidades. Tá? Na sequência, no versículo 2, diz assim, quando João, este João que a Bíblia está falando, é o João Batista, aquele que teria, ou mais tarde, sido decapitado. Aqui no capítulo 11, João ainda estava no cárcere. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus, pregando e ensinando. Aquele mesmo João que batizou Jesus Cristo estava então preso no cárcere, mas ele pregava uma promessa, ele pregava algo que aconteceria. Então Deus nunca falhou com ninguém. Se João pregava que viria alguém para curar, teria que se confirmar. Então João pregava o quê? Raça de víboras, vai vir alguém mais forte que eu batizo com água, mas Jesus Cristo vai batizar com o Espírito Santo. Aí prendem João Batista, mas a promessa de Deus no coração de João Batista fica viva. Eu creio que João Batista pensava assim, eu anunciei tanto tempo, batizei Jesus e agora estou preso, será que eu não vou ver a promessa? Mas a Bíblia diz que nós não morreremos antes de ver a promessa se cumprir em nós. Nós não morreremos antes que se cumpra a profecia que Deus falou para nós. Então nós ainda temos sonhos, nós ainda temos a oportunidade de sonhar. Então João Batista, no versículo 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, aí ele chama o quê? Os seus discípulos, porque João Batista também tinha discípulos, porque a Bíblia diz, ide, pregai a todo mundo e fazei discípulos. Então João Batista também tinha discípulos. Discípulo é aquele que aprende, é aquela pessoa que está do lado, é aquela pessoa que entende, que ouve conselhos, é aquela pessoa que olha, João Batista me ensina algo. Então João Batista tinha discípulos que o seguiam. Então João Batista no cárcere, ele chama os seus discípulos e diz, olha, eu vou dar uma ordem para vocês. Vocês vão até este Jesus e perguntem para ele se é aquele que estava para vir ou será outro. Então João Batista estava preocupado, que ele sabia que ele ia morrer. A sentença de João Batista já estava decretada, era a decapitação. Só que mesmo João Batista sabendo que ele seria decapitado, a promessa, a pregação dele não poderia ser uma pregação em vão. Então por isso ele envia os discípulos a perguntarem, é este Jesus que João Batista pregou? É esse Jesus que João Batista está preso por causa dele? É esse Jesus a qual João Batista pregou, preparou o povo? És tu mesmo ou será outra pessoa? Então a resposta está lá no versículo 4. Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Então Jesus fala, vem cá, discípulo de João, vai, anuncia para João Batista que aquilo que vocês estão vendo é aquilo que vocês estão anunciando. Então Jesus acalmou o coração de João Batista. Então Jesus diz assim, olha, volte a João Batista e digam a ele, anuncie a ele que o que está ouvindo e vendo é o Jesus ao qual ele esperava, ao qual ele preparou o povo. É esse Jesus que hoje nós temos que anunciar. É o Jesus que deu vida.
É o Jesus que promete esperança. É o Senhor Jesus que verdadeiramente se entregou por nós, cumpriu todas as ordens do Pai. Por isso a igreja hoje está de pé. Então veja aqui, acompanha aí. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e falem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Então aqui está falando o quê? Do testemunho. Falar daquilo que vocês veem, daquilo que vocês ouvem. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida. Maravilhas. Será que nós estamos falando de testemunho para as pessoas que estão só vendo as coisas ruins que estão acontecendo em nossa volta? Então Jesus fala: olha, vão e falem o que vocês ouviram e o que vocês viram. E o que é que eles viram? Está aqui no versículo 5. Os cegos veem. Se vocês acompanham a Bíblia, vocês vão ver mais de 2 histórias de cegos que viram. Tá? Os cegos veem. Tem aquele cego de Jericó. E tem aquele cego que dizia: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus o quê? Quando alguém clama, ele atende. Então, se ele não tem atendido você, talvez você diga: pastor, Deus não tem me atendido, Jesus não tem me respondido, é porque você não tem clamado. Porque na Bíblia, todos que clamaram, Deus ouviu, mesmo no meio de uma grande multidão. Ele sabe discernir a tua voz, ele sabe discernir qual o teu clamor. O cego estava lá, no meio de uma grande multidão, e: Senhor, filho de Davi. E Jesus conheceu a voz dele. E Jesus deu vista. Então Jesus disse: vão e falem para João que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Este é o testemunho. Jesus está curando, Jesus está dando vista aos cegos, os coxos estão andando e os mortos estão sendo ressuscitados. E se não ressuscitarem nesta vida, ressuscitarão na grande volta do Senhor Jesus Cristo na eternidade. Os mortos que morrem com Cristo ressuscitarão naquele dia. É isto que nós temos que falar. Não coisas negativas, coisas ruins. Devemos amar a igreja, devemos amar o povo, devemos amar as almas, mas principalmente devemos falar daquilo que nós vemos, devemos testemunhar daquilo que ouvimos. Quantos testemunhos você já ouviu? Quantas coisas boas Jesus fez na tua vida? Está testemunhando ou está se escondendo? Então, João Batista disse: eu quero uma resposta antes mesmo de eu ser decapitado. E Deus não deixou João Batista falar em vão e ser decapitado em vão. Mesmo a morte de João Batista deu vida à igreja, porque ele veio e disse: olha, eu sou João Batista, batido com água, mas aquele que vem depois de mim é mais forte. E é esse que nós temos que pregar. É Jesus Cristo que dá vista aos cegos. É Jesus Cristo que faz você andar. É Jesus Cristo que tem a promessa da vida eterna para você. Devemos viver uma vida boa e agradável hoje, mas que o nosso nome esteja escrito no livro da vida para a eternidade.